e glória do teu nome. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Me chamo Max, para quem está entrando agora nesse canal, essa mensagem, depois que passa esse período de adoração e louvor, ela é editada e fica somente essa parte, por isso que eu me apresento novamente nesse momento. Meu nome é Max Souza, pastor da MP Church. Nós acabamos de ter um período maravilhoso de louvor e adoração na nossa igreja, mas para aqueles que estão nos assistindo no YouTube, somente essa parte que você está pegando em diante, bem-vindo a esse canal, muito bom estar com vocês hoje. Nós na nossa igreja temos o costume de pregar em séries, e hoje nós estamos iniciando uma série tremenda na nossa igreja, uma série onde nós vamos falar sobre família. Era o nosso desejo já ter feito isso antes, desde o mês passado queríamos ter feito isso, mas com a extensão desse período de ficarmos em casa de quarentena, nós resolvemos falar de uma outra série que foi fantástica, que foi a série sobre fé, pela fé. E tenho certeza que todos vocês que acompanharam foram abençoados por ela. E como era o mês passado, o mês das mães, era o nosso desejo de ter falado de família. E a gente pensou bem, orou sobre isso e falamos, olha, temos o mês que vem, que ainda é o mês dos pais, podemos falar de família, e é por isso que hoje nós estamos iniciando essa série de família. Sempre nós fazemos isso na nossa igreja, tiramos um mês para falar de família. Durante essa série vai ser um pouco diferente. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. No domingo nós vamos estar trazendo sim a mensagem, como eu disse ainda há pouco, para quem não pegou essa parte, porque são anúncios correspondentes à igreja. Durante esse período de transição que estamos passando, os cultos terão que ser mais curtos. Então há uma necessidade de reduzirmos ainda mais a mensagem. Então o que a gente pensou? A gente vai fazer uma mensagem em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 será trazida no culto, e algum complemento da mensagem, alguma conexão da mensagem será trazida para nós que somos do português, falamos em português, será na sexta-feira às 6 horas. Para quem nos acompanha em inglês, o estudo será dado na quarta-feira às 6 horas pelo pastor Paulo. Então, é importante que você assista o culto aos domingos e vá nos acompanhar na sexta-feira às 6 horas, vai ser ao vivo também, vai estar depois disponível no YouTube, mas se você não puder, assista depois, mais tarde, quando estiver gravado. Pastor, 6 horas eu estou trabalhando, eu não tenho condições de acompanhar ao vivo. Claro, por isso a gente entende, será gravado e será colocado lá para você. Então, não perca, é importante que você acompanhe as duas partes da mensagem, parte 1 e parte 2, que será domingo às 11h30 e sexta-feira às 6 da tarde. Combinado? Eu espero te ver lá também. Hoje, então, quando nós estamos falando de família, eu queria começar dizendo que todos nós gostaríamos de ter uma família perfeita. Família perfeita. E eu vou explicar mais sobre isso, sobre famílias perfeitas e tudo mais. Mas como você já deve ter descoberto, não existe famílias perfeitas. Toda família tem problema. Talvez quando você pensou em casar, você pensou em construir a sua família, e eu quero ser muito sensível aqui com pessoas que não vão estar diretamente conectadas com o que eu vou falar hoje durante essa série, porque talvez ainda não começaram a construir sua família, são jovens, ou já passaram de uma fase que já construíram suas famílias, já estão com o que nós chamamos de ninho vazio, e também pessoas que optaram de não construir famílias, e ok com isso. Eu quero ser sensíveis a vocês, e quero que vocês entendam, mas pelo fato de vocês não estarem conectados, ou diretamente ligados, isso não significa que essa mensagem não é importante para vocês. É importante porque cada aspecto que nós vamos falar, cada ponto que nós vamos trazer durante essa série se aplica não só à vida pessoal das pessoas, individual, mas também você pode se tornar um instrumento para abençoar outros que já estão vivendo talvez a realidade do todo da família. Então eu quero ser muito sensíveis a vocês também que ainda estão ou num processo de construção, pensando, ou nem estão pensando nisso ainda, são jovens aí com seus 16, 17 anos, estão com a cabeça, espero eu, nos estudos, e nem pensando ainda em construir sua família. Mas quando você começar a construir a sua família, ou você que já começou a construir a sua família, idealizou aquela família perfeita, você já deve ter descoberto que não existe famílias perfeitas. Mas, mesmo sabendo que as famílias não são perfeitas, é precisamente na família, esse é o ponto importante, na família onde Deus trabalha em nossas vidas. Se a gente olhar para o mundo hoje, eu vivo na América do Norte, muita gente me acompanha do Brasil, mas há muitas similaridades com o que está acontecendo aqui. Às vezes o reflexo é global, às vezes mesmo politizado, algumas coisas acaba espirrando no Brasil.
Você vê o que está acontecendo na sociedade de hoje em dia, e não há dúvidas, queridos, que o maior problema da nossa sociedade de hoje em dia são a banalidade, a desvalorização das famílias. Se você tem famílias fortes, você tem uma sociedade forte, você tem um país forte. E nós precisamos de falar sobre isso, nós precisamos de enfrentar isso sem medo, olhar e falar, olha, tudo começa na família. É na família onde Deus trabalha na personalidade, trabalha nas pessoas, trabalha em seu desenvolvimento emocional, espiritual, físico. É na família. Muitas pessoas que estão na sociedade hoje estão se comportando da maneira que está porque não aprenderam na família como se comportar. Ou não tiveram famílias estruturadas, não tiveram o privilégio de crescer em uma família. A verdade é que em um mundo onde os pais são sempre estressados, ocupados, sobrecarregados, e os filhos geralmente são bombardeados com mensagens e ficam confusos que vêm da cultura, descobrir como desenvolver uma família saudável com os propósitos de Deus é crucial, é importante. Nós não podemos viver no mundo e querer que as coisas aconteçam automaticamente. A nossa família, como nós vamos ver hoje, é de responsabilidade nossa, minha, sua família é de responsabilidade sua. Pergunta para nós pensarmos, quem não gostaria de crescer cercado de pessoas que o apoiam, que o amam, que o ajudam, ou que façam da sua vida mais significante? É na família onde isso deve acontecer. Famílias incríveis nos preparam para a vida. Mas, como qualquer um outro relacionamento, famílias incríveis não é algo automático. Você terá que lutar para que isso aconteça. Então, nessa série, nós queremos compartilhar com você o que está no nosso coração, o que a Bíblia nos ensina a respeito de famílias, o que nós podemos fazer com as nossas famílias. O nome dessa série é Família Imperfeita, a família imperfeita. E nós temos aí para você o logo dessa série que nós criamos, a família imperfeita. Você sabia que as famílias estão sob ataque? As famílias estão sob ataque. E se você ainda não descobriu isso, não percebeu isso, é importante que você desperte hoje. Se você quer saber a importância de uma instituição, a importância de algo, perceba o quanto o inimigo luta para destruir essa instituição. A família é constantemente bombardeada porque ela é importante. E não só a família, a igreja também é constantemente bombardeada porque também a igreja é uma família. As duas instituições mais bombardeadas pelo inimigo, muitas vezes pela cultura que está sendo influenciada pelo inimigo, é a família e a igreja. E se você não percebeu, nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma luta. Eu tenho um texto que eu quero compartilhar com vocês que está em Neemias capítulo 4, a partir do verso 14. E se você não conhece a história, o contexto de Neemias é o seguinte: Jerusalém estava sendo reconstruída, depois que estava em ruínas. Então, Neemias orou a Deus para permitir que ele voltasse ali para aquela sua cidade e a reconstruísse depois de tantas guerras que destruíram, levaram as pessoas cativas dali. Neemias pediu a Deus, me permita, Senhor, voltar e reconstruir. Mas não era fácil, porque Jerusalém estava sob constante ataque, mesmo depois que ele recebeu autorização para voltar junto com Esdras e reconstruir. Havia tribos ali que estavam lutando contra eles constantemente para que eles não reconstruíssem a cidade, para que eles não colocassem muralhas na cidade e assim pudessem proteger a família deles e criar ali um lugar adequado para que as famílias pudessem voltar a existir, voltar a ter a vida que antes tinham. Então, assim como nos nossos dias de hoje, se você entender quão preciosas, quão significativas é a instituição da família para a sociedade, entenderá o porquê ela está sendo atacada pelo inimigo. A ideia de que o sistema do mundo é que vivemos em implementar famílias, instituições que muitas vezes estão contrárias à Bíblia. O que o mundo quer é isso, que você crie a família, que você tenha a sua família, mas que ela seja totalmente diferente com os padrões dados por Deus. Então vamos lá ao texto, Neemias 4,14. Neemias dizendo isso, olha o que ele diz a respeito dessa situação então que eu acabei de contextualizar para vocês.
Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, olha, preste atenção, chamei as pessoas mais importantes e disse para eles isso, não tenham medo do inimigo. Será que você pode repetir isso na sua casa comigo? Não tenha medo do inimigo. Sim, nós estamos numa guerra, mas não tenha medo do inimigo. Continuando, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, ou seja, nós temos um Deus muito maior do que o nosso inimigo, nós temos um Deus muito mais poderoso do que aquele que quer destruir as nossas famílias. E aí Neemias diz algo muito interessante, portanto, lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Lutem, lutem, esse é o ponto que eu quero trazer, lutem. Neemias chamou o povo e disse, olha, nós estamos sendo atacados constantemente pelo inimigo, mas lutem pela sua família. Se você pegar o livro de Neemias, você vai perceber que Neemias, quando disse isso, ele estava dizendo algo muito interessante para aquelas pessoas. Lutem, mas continue a construir o que Deus chamou vocês para construir. Neemias diz assim, há momentos que você vai ter que ter a mão na espada e a outra mão reconstruindo o muro, ou reconstruindo simbolicamente a sua família. Ou seja, em constante alerta. Não podemos concentrar somente na luta, não podemos concentrar somente na reconstrução. Temos que estar alerta, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho para você aí projetado a foto de uma casa no precipício. Uma casa no precipício. Esse é o layout da nossa série. Quando a gente tira todos aqueles outros gráficos que estão por cima, é isso que você vê, isso possivelmente uma casa que passou por um tornado, uma situação muito comum aqui em algumas áreas da América do Norte. E essa casa foi arrastada de um local que ela foi construída, ou seja, ela antes tinha sido edificada numa base, num fundamento, numa estrutura segura, e terríveis ventos veio e a moveu para ali. E a casa está à beira de um precipício, ou seja, está à beira de colapsar, à beira de cair. Talvez muitas pessoas estão assim, com as suas famílias. Algo terrível aconteceu. E você está ali à beira. E pense mais uma vez, eu queria que colocasse mais uma vez aquela imagem para te ajudar. Olhe para aquela casa, olhe para essa casa. Preste atenção. Se as pessoas que estão nessa casa correrem todas para o cômodo que está na frente e todos ficarem ali, digamos que aquele é o cômodo da confusão que está acontecendo agora na família, do que não está dando certo, o que vai acontecer? Vai cair. O peso vai levar com que essa casa... Ou seja, eu pensava nisso aí e disse assim, uma pena que cair ali vai derrubar tudo. Então, o cuidado agora que nós vamos ter que ter nessa série, eu quero falar com vocês com muito carinho, de onde vocês estão, onde você está administrando a família de vocês, e o que vocês precisam. Muitos de vocês vão ter que tirar o pé de alguns lugares, voltar um pouquinho, para um lugar mais seguro, até que a sua casa possa ser aos poucos colocada numa fundação mais sólida, e não estar assim à beira da queda. Não pense em você, se você não quiser fazer nada, que ao cair de uma casa, de uma família ser destruída, você não vai ser atingido. Se essa casa cair, não importa onde você escolheu estar, qual a posição que você decidiu estar na sua família, você também se ferirá, você também vai se machucar, os seus filhos também vão se machucar. Então, às vezes a gente precisa trazer uma imagem forte. Quando eu trouxe essa imagem no staff meeting dizendo a respeito da série, a gente sempre conversa sobre isso, e acho que foi Moisés que falou assim, nossa, a imagem é muito forte, é um gráfico muito forte, e impacta. Eu falei, é esse o propósito, eu quero impactar, eu quero que você entenda como é séria a situação, e como pode ser trágico se nada for feito. Então, a passividade, não querer fazer nada, não sentir que é problema seu, não vai ajudar. Se a casa cair, todos irão se ferir. Amém? Então, eu hoje quero falar com vocês. Sim, nós não temos famílias perfeitas. Ninguém tem uma família perfeita. Mas nós podemos ter famílias incríveis. O tema da minha mensagem hoje é como ter uma família incrível. Porque mesmo sabendo que não existem famílias perfeitas, nós podemos ter famílias incríveis. E como eu disse para vocês, na sexta-feira o estudo vai complementar o de hoje. Hoje eu vou trazer 3 pontos e um eu vou trazer só na sexta. E o de sexta-feira é chave, porque lá eu vou te dar a parte prática de como edificar uma família incrível. Pastor, o que são famílias incríveis?
Famílias incríveis são aquelas famílias que você olha e fala assim, nossa, essa família é perfeita. Você acha que ela é perfeita, porque você vê características naquela família que você acha que ela é perfeita, mas não existe famílias perfeitas. Então, nós usamos a palavra incríveis, elas são incríveis, elas têm algumas características que fazem delas famílias muito, muito importantes para as pessoas. As pessoas olham e falam assim, uau, eu quando pensava nessa série, eu pensei numa família de amigos que eu tive na minha infância, que eu olhava, eu não sei se você já passou por isso, eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai com 12 para 13 anos de idade, e eu sentia falta daquela família tradicional, né? Pai, mãe, filhos, e eu tinha alguns amigos que tinham essas famílias que eu olhava e falava assim, uau, eu queria ter uma família assim, eu queria que minha família fosse assim, eu achava aquela família perfeita, tudo que acontecia naquela família me tocava. E isso é a ideia que eu estou trazendo. São famílias que te inspiram, família que você olha e fala assim, uau, essa família é perfeita. E você acha que é perfeita, mas não é. Como eu tenho afirmado constantemente, e você vai ouvir várias vezes durante essa série, não existem famílias perfeitas, não existem pessoas perfeitas, e por isso não há famílias perfeitas. Toda família tem seus problemas. Se você for conviver com essa família que você admira, você vai ver que ela não é perfeita, mas ela é uma família incrível. Então eu quero mostrar hoje características de famílias incríveis e talvez durante essa mensagem você vai, uau, eu não sabia, eu tenho uma família incrível. Ela não é perfeita, mas minha família é incrível. Ou você vai chegar à conclusão de, uau, eu quero ser uma família incrível, eu quero ter uma família incrível, eu quero fazer parte, eu queria que todos da nossa família sentissem orgulho dela, porque ela é uma família incrível. Primeira característica, famílias incríveis então, quais são as primeiras características que a gente observa? São alegres. Alegres. Uma das características mais importantes de uma família incrível é que os seus membros amam gastar tempo junto, amam rir, amam brincar, amam jogar, sabe? Eles gastam tempo, eles têm prazer com isso. Esse é um dos ingredientes, queridos, que mais se perdeu nas famílias dos hoje, nossos dias. Alegria, prazer, risadas. As famílias estão muito sérias, muito carrancudas. As pessoas já não brincam mais entre si. Não há brincadeira. Hoje em dia as famílias são muito ocupadas, muito negativas, muito insensíveis, muito desgastadas e, consequentemente, muito sérias. A maioria das famílias dos nossos dias são trabalhar o tempo todo e não brincar quase nada. No inglês é all work and not play. Ou seja, só trabalho e nunca brincar. Mas famílias incríveis não, elas sabem, elas precisam de brincar. Se você tem uma família, se você tem filhos, pense nisso. Qual foi a última vez que você brincou, que você se divertiu? Ontem eu saí para fazer uma caminhada, como temos sempre feito com a minha família, e chamado algumas pessoas, porque as nossas filhas, para ir, tem que dar motivação, tem que chamar alguma amiguinha da idade, para que elas possam ir e caminhar e sair de casa. E eu via ontem um membro da nossa igreja, chamado Jossi, brincando com seu filhinho. Por quê? Porque só tinha meninas. E um momento que a gente estava caminhando, então eu tenho duas filhas, foi uma amiguinha para uma filha menor, uma amiga para uma filha maior, e o filho dele não tinha nenhum amiguinho. E ele estava ali chateado com aquela situação. E você conhece quando um garoto está chateado, né? O gesto do homem chateado é conhecido desde a infância. O bico, a tromba que a gente faz, né? E ele estava ali, a gente olhou, falou, o que foi? Você não está alegre? Eu não tenho ninguém para brincar comigo. E a gente ficou ali percebendo, e daqui a pouco, o pai começou a brincar com ele. E uma coisa assim, você se rebaixar o nível do seu filho, começar a brincar de pega-pega. O menino tirou um sorriso do rosto, eu achei tão bonito aquilo, porque eu ia falar sobre isso hoje, ele nem sabia. E eu falei assim, é isso que nós precisamos de hoje em dia, de famílias onde há diversão, onde há alegria. Salomão, um dos homens mais sábios que já viveu na face da terra, disse o seguinte, Eclesiastes capítulo 8, verso 15. Olha a recomendação desse homem. Recomendo, portanto, que as pessoas, todos, aproveitem a vida, se divirtam. Eclesiastes, ele disse, olha, é importante que o ser humano, você só tem essa vida para ser feliz, queridos. Então viva ela feliz, a sua família é o lugar que Deus te deu para você ser feliz. Crie memória com seus filhos, crie boas memórias com seus filhos, aproveite a vida com eles. Quero falar com você mais uma vez que tem filhos pequenos. Você sabia que os seus filhos aprendem muito mais com brincadeiras do que com sermões, com palavras?
Não é à toa que quando a criança é muito pequena, é muito importante para ela, quando ela vai para a escola, ter mais brincadeiras. Porque as crianças pequenas aprendem brincando muito mais do que através de um ensinamento falado. A mente delas não consegue pegar coisas abstratas. Então, falar de amor, falar de Deus, falar de qualquer assunto importante para ela, sem que seja com uma brincadeira, sem que seja algo divertido, que elas vão absorver através dos sentimentos, elas não vão pegar. É por isso, então, que é muito importante que os pais brinquem, façam passeio com seus filhos. Claro que não no domingo. Senão você está ensinando ao seu filho que a casa do Senhor não é importante. Use outros dias para passear, para criar memória, para brincar com seus filhos. Há um ditado que diz que as pessoas não se lembram do que você diz, principalmente se ela é pequena, mas elas vão se lembrar de como você fez elas se sentirem. As memórias mais marcantes que você tem na sua vida, desde a infância, são aquelas que você sentiu algo, não aquilo que você ouviu. Seus filhos provavelmente não vão se lembrar de tudo o que você disse nos primeiros anos de vida deles, mas vão se lembrar de como você fez eles sentirem nos primeiros anos de vida deles. Então, famílias incríveis são alegres, elas criam memória, elas criam as memórias importantes. A maneira que os pais se tratam, a maneira que a família se harmoniza é muito importante. Então, trazendo o primeiro ponto para nós, sobre luta. Lute contra tudo que está atrapalhando a sua família de ser uma família alegre. Você vai ter que fazer uma avaliação. Como eu disse, eu não vou poder reconstruir, eu não vou poder ajudar você. E aí, pastor, tira minha casa do despenhadeiro. Não, eu estou te dando informações importantes. Você terá que avaliar. Você junto com o seu cônjuge, você que já é casado, você que tem filhos, o que está atrapalhando a gente ser mais feliz? O que a gente está fazendo que a gente perdeu a alegria que tínhamos talvez no início do nosso casamento? O que nós vamos precisar de fazer de agora em diante para criar boas memórias, para que os nossos filhos possam ser marcados com uma infância boa, alegre, produtiva? Na minha casa eu sou o palhaço. Eu amo brincar com as minhas filhas, amo brincar com a minha esposa, brinco com o meu cachorro, eu crio várias coisas que a minha família fica assim, meu pai é muito engraçado. Por quê? Porque eu gosto de ser engraçado? Não, porque eu sei que isso é importante. Porque eu sei que isso vai marcar a vida delas e tem marcado a vida delas. Hoje, quando a gente se senta, eu tenho uma filha de quase 9 anos, uma de quase 12 anos, a gente fala de coisas lá atrás, de viagens que nós fizemos, de acontecimentos importantes naqueles dias, que foi através de uma brincadeira que a gente aprendeu. E isso é muito importante. Então, crie memórias com seus filhos, lute contra tudo que está atrapalhando a sua família de ser uma família alegre. Segundo ponto de famílias incríveis. Famílias incríveis se protegem. Você sabia que a vida é cheia de situações, de tempestades que a gente vai passar e que o mais importante é que a família, a sua casa, seja um lugar onde as pessoas vão se sentir protegidas? Jesus disse em Mateus 5,45, eu tenho projetado para vocês, e esse texto é muito importante para a gente definir as circunstâncias da vida, as tempestades da vida, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Jesus está dizendo o seguinte: pessoas boas e ruins vão passar por tudo da vida. Não é o fato de você ser bom, de você se achar bom, de você se achar melhor, está fazendo, você não vai passar por tempestades. Jesus claramente diz: no mundo tereis aflições, você vai passar por dificuldades. Você vai passar por momentos difíceis. Cada membro da sua família vai passar por momentos difíceis, vai passar por tempestades. É importante você saber disso. Não existe esse negócio de que a minha casa não vai ser atingida. Como nós já aprendemos aqui também numa outra série, Mateus 7, Jesus diz que as casas que foram construídas na areia e as casas que foram construídas na rocha, e ambas sofreram pela tempestade que veio sobre elas. Então, haverá tempestades emocionais, de relacionamentos, físicas, financeiras, espirituais, em todos os membros da sua família. E quando a pessoa está passando por uma tempestade, o que ela mais precisa, pense você numa tempestade terrível, chuva forte, ventos, ela precisa de um teto, ela precisa de uma proteção. Eu oro que em nome de Jesus a sua casa possa ser este lugar seguro,
onde os membros da sua família se sentem protegidos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Famílias incríveis não expõem aos outros. Famílias incríveis protegem uns aos outros. Famílias incríveis não percebem que a pessoa, um dos seus membros, está passando por uma tempestade emocional, física, espiritual e joga no ventilador para todo mundo ver. Pelo contrário, famílias incríveis protegem esse membro que está vulnerável nessa hora, precisando de proteção. E eu oro que em nome de Jesus a sua casa possa ser assim. Eu falo com maridos e esposas, não exponha seu cônjuge. Eu conheço vários membros, talvez até mesmo da nossa igreja, pessoas, membros de igreja, que ao invés de ajudar o outro a ser melhor, expõe as fraquezas do outro publicamente. Não protege. Ao invés de ajudar esse cônjuge a se tornar uma versão melhor dele mesmo, expõe. E o que acontece? A pessoa se sente exposta, vulnerável, ultrapassada, sabe assim, ultrajada, perdão, e pensando assim, uau, eu queria ser protegido, eu não queria ser exposto. Na hora da tempestade, tudo que nós queremos é proteção. Quando a família não oferece um lugar seguro, um lugar de proteção, infelizmente, preste atenção, as pessoas vão buscar segurança em outras coisas, e isso é muito perigoso. Então, proteja a sua família. Quer ser uma família incrível? Proteja a sua família. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 diz, melhor é nascer 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo trabalho. Continuando o texto, ele diz, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ou seja, a família foi constituída por Deus, por isso que eu disse na minha introdução, como lugar onde a gente vai ter todos os recursos emocionais, espirituais, físicos, para se desenvolver. Na sexta-feira eu vou falar sobre isso, que famílias incríveis promovem o crescimento, promovem o desenvolvimento. Você não pode perder, porque eu vou mostrar quais são os instrumentos que nós temos para ajudar a nossa família a crescer. Você quer que seu marido se torne melhor? Você quer que a sua esposa se torne uma versão melhor dela? Os seus filhos? Não perca o estudo de sexta-feira. Famílias incríveis promovem o crescimento. Famílias incríveis ajudam uns aos outros a crescer e vai ser tremendo. Então, terminando esse ponto aqui, lute contra tudo que está atrapalhando a sua família a ser um lugar de proteção. Você vai ter que tirar tudo que está, talvez é a sua boca, talvez é a sua forma de ser, talvez você está expondo a sua família e você não percebe que eles estão passando por uma tempestade. Deus está falando com você. Quer ser uma família incrível? Proteja os membros da sua família. Posso ter um amém? Escreva aí. Último ponto de hoje, famílias incríveis servem a Deus e ao próximo. Quando você olha para uma família que você admira, que você fala assim, nossa, essa família é fantástica, eles são perfeitos, mesmo que não existe famílias perfeitas. Parte dessa admiração, parte dessa sua visão dessa família, porque você provavelmente viu que essa família juntas, os membros servem a Deus, servem ao próximo, estão envolvidas de alguma forma na obra do Senhor. Famílias incríveis ensinam os seus filhos que eles não são o centro do universo. Você sabia disso? Bons pais são aqueles que ensinam seus filhos desde pequeno. Então, se você está pensando em casar um dia, está pensando em construir sua família, comece desde pequeno. Há um livro muito famoso, que o pastor Fernando sempre mencionava ele, é a respeito de Sua Majestade o Bebê. Porque quando o filho nasce, parece que ele é o deusinho da casa, ele é o reizinho da casa, ou a rainha, no caso, uma menina. E os pais se curvam diante dessa criança, fazem tudo o que ela quer, a mimam, porque geralmente o primeiro filho a gente coloca todo o empenho em cima e esquece de ensinar para essa criança que ela não é o centro do universo. Famílias incríveis ensinam seus filhos que elas foram criadas por Deus com um propósito, com uma missão, que é de servir a Ele e servir ao próximo. Famílias incríveis colocam isso no coração dos filhos. Então os pais, e não a igreja, devem ensinar isso. Muita gente quer que a igreja ensine isso, mas começa dentro de casa. Os pais precisam ensinar aos seus filhos que eles não são o centro do universo. Hebreus 10, 24 tem um projetado para vocês, olha o que diz, pensemos em como, olha essa pergunta, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras.
Famílias incríveis ensinam então os seus filhos, motivam os seus filhos a praticar o amor e as boas obras. Que isso possa ser, queridos, um lema em sua casa, a motivação constante de ajudar o próximo. Acho muito bonito quando eu oro com minhas filhas. Ontem a gente fez mais uma vez uma oração juntas, né? Eu, minha esposa, minhas filhas, antes de dormir. E eu peço que cada uma faça uma oração curta. E eu achei bonitinho a minha filha pequena, de 8 para 9 anos, Anabel, orando por tudo que a gente viveu no dia, agradecendo a Deus por tudo que a gente experimentou, pelo passeio, pela comida, pela casa. E ela disse assim: pai, eu quero te agradecer pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que estão lá fora. E eu fiquei tão feliz de ver que a minha filha enxerga um mundo além do nosso. Sim, ela estava grata por tudo que Deus nos tem dado. Sim, ela estava grata por tudo que Deus tem nos abençoado, mas ela consegue, na idade de 8 anos, ver lá fora e ver que há pessoas também se sacrificando, e ela é grata por eles. Eu achei aquilo tão marcante, tão bom. Eu falei: Senhor, alguma coisa a gente está fazendo certo em nossa casa, alguma coisa a gente está podendo ajudar as nossas filhas a se tornarem pessoas realmente que pensam no próximo. Então, eu louvei a Deus por isso. Como eu disse, já tinha preparado essa mensagem, estava muito feliz de ver aquilo, porque sim, querido, nós não somos perfeitos, mas podemos ser famílias incríveis, famílias incríveis. A história de um homem chamado Cornélio. A gente sabe muito pouco desse homem, mas o pouco que sabemos é de nós admirarmos eles e dizer: esse homem tinha uma família incrível. E sabe de uma coisa? Deixa eu falar baixinho para ninguém ouvir. Ele não era cristão, nem cristão ele era. Olha o que o texto diz de Atos 10, verso 1 e 2. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Próximo verso, verso 2 diz: era um homem devoto, temente a Deus. Como era o quem? Também toda a sua família. Uau, mas ele não era cristão, como assim? Exatamente, nem cristão ele era ainda. Ele se tornou cristão nesse dia dessa visita de Pedro na casa dele. Ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Sabe essa família que eu falei para vocês da minha infância? Eles não eram cristãos, mas eles eram incríveis. Eu olhava para aquela família e eu via tudo isso, devoção a Deus, sabe, da forma que eles entendem. Não cristão evangélico, perdão, eles eram cristãos católicos não evangélicos. Esse é o ponto que eu quis trazer. Não eram evangélicos. A gente acha que só os evangélicos têm famílias, né, podem ter famílias incríveis. Não, queridos, há muita gente que praticam tudo o que eu estou ensinando para vocês e são famílias incríveis. E há o inverso também. Evangélicos que poderiam estar praticando essas coisas e não praticam e, portanto, não têm famílias incríveis. Então, esse homem, devoto a Deus, mas também toda a sua família, um homem que pensava no próximo, abençoava os mais necessitados, era generoso e orava ao Senhor. Uau, você gostaria de ter isso escrito a seu respeito e da sua família, que você é devoto e temente a Deus junto com a sua família, generoso com o próximo, orava ao Senhor? Que testemunho lindo esse da casa de Cornélio. Eu quero te encorajar, queridos, ensine os seus filhos a servirem a Deus. Desde pequeno, tire essa ideia de que nós, como igreja, temos que constantemente servir a eles. Às vezes nós somos culpados como pais. Por exemplo, a gente acha que só a igreja tem que servir a gente nunca está perguntando o que a gente pode fazer para servir a igreja, a servir o próximo. A gente só quer ser servido, a gente só quer constantemente ser servido. Isso é um erro. Então a gente reclama quando a gente não tem nada e nossos filhos estão observando, ao invés de dizer: eu vou fazer isso, eu vou ajudar a que isso aconteça na minha igreja. O que eu estou reclamando, eu vou me tornar a solução, não o problema. E nossos filhos estão olhando isso. Então envolva seus filhos em ministérios da igreja. Professores, professoras, quando você está ensinando, traga lá seu filho, envolva ele no material que você já está fazendo durante a semana, na aula que você vai estar preparando. Se você é diácono, diaconisa, eu acho muito bonito quando eu vejo isso na nossa igreja. Pais que estão aqui, que já envolvem seus filhos naquilo que eles servem ao Senhor. Seja em qualquer que seja o departamento que Deus está te usando. Que se você possa ser uma inspiração para os seus filhos, naquilo que você está fazendo para Deus. Quando puder, leve-os em uma viagem missionária. Leve-os em um lugar onde eles vão poder servir a Deus ali também. Envolva em trabalhos sociais. Se você puder, leve os seus filhos em trabalhos sociais. Nós temos feito aqui, como eu disse para vocês, distribuição de alimento. Vamos ter outros na sexta-feira. Se você puder,
não só vá, mas leve os seus filhos. Você já tem idade para isso, claro, adolescente, pré-adolescente. Ensine os seus filhos que o mundo não gira em torno deles. Ore com eles, leia a Bíblia juntos. Não é a igreja que tem que fazer isso, é você. Sirva a Deus e sirva ao próximo. Eu oro que a gente possa fazer como Josué. No final do livro de Josué diz a respeito da sua decisão. Josué capítulo 24, verso 15, ele diz: escolhei hoje a quem querem servir. Aí eu pulo lá para o finalzinho, porque ele fala dos deuses e tudo mais. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você lute contra tudo que está atrapalhando a sua família a servir a Deus e ao próximo. Às vezes a culpa é nossa, é tanto trabalho, é tanto falta de tempo, é tanto afazeres que a gente coloca que a gente não tem tempo de servir a Deus e de ser quem a gente deve ser para a nossa família. Nós não podemos ter famílias perfeitas porque não somos perfeitos. Por isso o nome dessa série é A Família Imperfeita. Mas nós podemos ser famílias incríveis. Como eu disse hoje, famílias incríveis são alegres. Famílias incríveis se protegem. Famílias incríveis servem a Deus e ao próximo. Está aí projetado para você. Famílias incríveis são alegres, famílias incríveis se protegem. Conclusão dessa mensagem, eu quero que você na sexta-feira não perca. Famílias incríveis promovem o crescimento. Eu vou mostrar para vocês duas coisas que não podemos fazer, mas que constantemente estamos fazendo, porque achamos que com isso estamos ajudando a nossa família a crescer, e nós temos que evitar isso. E duas que temos que fazer, se queremos que a nossa família cresça. Então, não perca sexta-feira, às 6 da tarde, a nossa série, a continuação da nossa série. Eu fui mais longo do que eu gostaria de ser hoje, porque essa mensagem eu tinha preparado antes dessa decisão de cultos de 1 hora. No domingo que vem, por volta de 12h30, essas mensagens já vai ter que ter acabado, vocês vão estar presentes. Então, hoje eu sabia que não tínhamos que seguir, porque não estamos ainda abertos, esse culto de 1 hora. Então, semana que vem vai ser muito reduzida a mensagem, e na sexta-feira vai completar isso. Hoje eu pude ter um pouquinho mais de espaço, já estou concluindo, mas eu espero que Deus possa ter falado com você. E meu desejo hoje, de coração, eu escrevi aqui porque eu quero que você guarde isso. Eu gostaria hoje, se eu puder ter alcançado isso, se você tem uma família incrível, baseado no que eu te mostrei que são características de famílias incríveis, que você se alegre com isso. Parabéns. Sua família é uma família alegre, sua família é uma família que se protege, sua família é uma família que serve a Deus e ao próximo. Parabéns. Continue não só a fazer essas coisas, mas a inspirar outras pessoas a fazer isso. Continue sendo um modelo de família. Mas pode ser também que há pessoas que sabem uma coisa, não importa o estágio que você está, não importa onde a sua casa está ali, não importa se ela está já há um bom tempo ali. Eu estou falando porque eu sou pastor da igreja, eu sou o que os aconselha, eu sou o que estou com vocês todos os dias, eu sei o que está acontecendo. Essa quarentena aflorou muita coisa no meio da nossa igreja e de várias igrejas. E é por isso que nós oramos como pastor, falamos assim, nós precisamos de falar sobre isso. Nós não podemos sair dessa quarentena assim, sabe? Com a nossa casa aqui. Não. Nós precisamos de colocar ela de volta numa estrutura segura. Nós precisamos de colocar nossas casas em lugares seguros, queridos. E não há nada mais seguro do que a palavra de Deus, e o que Deus diz a respeito da família. Então eu oro que você, não importa onde você esteja, você hoje decida lutar por sua família. Que você leve ela a um novo nível, ou a um lugar seguro, a uma fundação segura. Sim, você quer, eu sei que você quer ter uma família incrível. E hoje é o dia. Pergunte para você mesmo, como gastar tempo com minha família essa semana? Porque essa é a parte que eu quero que você pratique. Como gastar tempo com a minha família essa semana? Como brincar com eles, se você tem já filhos pequenos. Se não, se estão adolescentes, brinca com eles. Eu tenho uma filha pré-adolescente e ela acho que gosta. Ela fala que não gosta quando eu faço isso, mas eu brinco com ela. Ela está no quarto dela, está no iPad, e eu entro, abro a porta de uma vez, eu falo, não toque em nada, mão na parede. Deixa eu ver o que você está vendo. Viu o pastor Cláudio Duarte fazendo isso, achei um barato.
Eu falei, não toque nada, deixa eu ver o que você está fazendo. E ela fica, ai pai, você é louco, você me dá um susto, você entra desse jeito, eu detesto quando você faz isso. Mas não é, lá dentro tem um sorriso. Aí eu entro, brinco, brincando, mas vigiando minha filha. Então eu entro, brinco, com a outra eu faço diferente. Cada uma tem um estágio, cada uma está em uma fase. E é uma forma da gente criar realmente sim a minha supervisão, a minha proteção, o meu cuidado, mas também as brincadeiras. Faço. O que você pode fazer essa semana? O tempo gastar com seus filhos, talvez, como eu tenho dito, uma caminhada, um momento que você vai ter um lazer com eles. Segundo, como criar um ambiente de proteção? Falando em expor, né? A falta da proteção na casa, às vezes é pelo telhado, às vezes é pela parede, às vezes é pela porta, às vezes é pela janela, que está aberta e está chovendo. O que não tem? Então, vamos simbolizar isso. Às vezes você está expondo a sua família pela boca, abrindo, falando nas redes sociais. Fecha isso de agora em diante. O que corresponde à sua família, corresponde somente à sua família e a Deus. E se necessário for, buscar ajuda profissional de pessoas que temem a Deus, que sabem o que estão fazendo para te ajudar. Faça como aquela mulher que um dia perdeu o filho, aquela mulher que Eliseu ajudou ela a ter, né, um filho, e depois o filho volta, perde o filho, e ela sai desesperada atrás de Eliseu, mas vem Geazi, o servo de Eliseu, encontra com ela no meio do caminho. E aí, o que foi? Curioso, tem muita gente curiosa. Pergunta, e aí, o que aconteceu? E ela fala, nada. Para algumas pessoas, nada. Para algumas pessoas você não tem que dizer nada. Para algumas pessoas você tem que ficar calado, porque não vai resolver a sua situação. Geazi não podia fazer o milagre que ela precisava. Ela foi até o homem de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que vir até o homem de Deus, a mulher de Deus. Estou dizendo que, primeiro, leve os seus problemas da sua família para Deus. É Deus que vai resolver os problemas da sua família. Não é ninguém. Nunca expõe. Então não abra as janelas, não abra a porta, não tire telhado, proteja a sua família. Há pessoas na sua família passando por temporais, proteja ela. Emocionais, financeiros, sabe? Autoestima, seja o que for. Eu vejo às vezes com tom de brincadeira, marido brincando com esposas, que não está passando pelo seu melhor, a sua melhor fase. E o marido expõe, brinca, faz sarcasmo. E eu falo, isso não é sábio, isso não é prudente. Não exponha a sua família, não exponha proteja a sua família. Então o que você pode fazer para criar esse ambiente? E terceiro, o que você pode fazer para servir a Deus com a sua família? Eu louvo a Deus pela resposta que tivemos de várias pessoas que responderam no questionário que nós provemos para vocês na reabertura. E muitos estavam assim, você está pronto para voltar e servir a Deus no local que você estava servindo antes desse problema do Covid-19? A maioria disse sim, estou pronto. E muitos colocaram assim, eu não estava servindo ao Senhor, mas quero voltar e servir a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas não faça, se você é casado, se você tem filhos, não faça sozinho. Envolva a sua casa, envolva a sua família, envolva a sua casa em servir a Deus e servir ao próximo. Eu creio que anos maravilhosos estão diante de nós. Queridos, essa série vai ser tremenda. Família imperfeita. A família imperfeita, mas a família que Deus nos deu. Uma vez eu aprendi isso com uma amiga muito querida, esposa do pastor Miguel. E ela estava usando um contexto diferente do que eu vou usar. Ela estava falando a respeito de mães, né? E às vezes a gente, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. E ela ministrando uma pessoa e eu ouvindo, eu peguei aquilo para a minha vida. Às vezes a gente quer a família ideal. Isso e aquilo, minha família, aquilo. Mas sabe, não é a família ideal. É a família real, é a que você tem, que você pode fazer dela a família ideal. A família que você sonha, a família que você desejou. Nós íamos trazer, mas ia aumentar muito a ilustração, a casinha de Lego que a gente começa a construir. Sabe aquelas casinhas que você compra, que você olha a capa da caixa e você, eu queria ter uma casinha assim. Mas quando você abre a caixa, cheia de Legos, e dá um trabalho. Não é? E você olha aquilo, como é que eu vou fazer isso? É muito complicado. Mas se você quer ter aquela foto da caixa, da casa de Lego, você precisa de começar lendo a instrução de como fazer, como seguir.
E no final, eu te prometo, você vai conseguir. Nós já temos uma imagem de algo perfeito, que é Jesus. Se a gente seguir o passo, se a gente seguir cada passo, a gente vai conseguir. Amém? Entre em contato conosco através do nosso e-mail info@mpchurch.us. Muito obrigado por nos acompanhar. Essa série vai ser algo maravilhoso para a nossa igreja, para as famílias. Se você puder recomendar isso a pessoas que estão na sua família, que precisam de ouvir essa série, você tem acompanhado a vida deles, faça. Vai ser de bênção para eles e você vai ser o instrumento de Deus. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Semana que vem, 11h30, com a reabertura, com todas as coisas que eu já disse. Você precisa de ir lá e fazer o seu registro, se você presencialmente quer estar conosco, amém? Se não, te vejo aqui através do online. A paz do Senhor, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado por estar aqui com você. A paz.